Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. Para você que gosta de se manter bem informado, tudo compilado em um lugar só. Olha essa moeda que estranha também. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança. Você que não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. E hoje o programa está sensacional. A gente já começa aqui diretão com o nosso maravilhoso índice Bovespa, que fechou a semana valendo 136.865,80 pontos, com 0,18% de queda. Não colocaram o nosso índice aqui no fechamento. Vou ter que colocar, que agora a gente começa com o nosso próprio índice, que a UVP criou um índice aqui, que é o IAFD, Índice AUVP Fundamentalista. Então já vou colocar aqui o fechamento dele, vamos ver como é que ele ficou nessa semana aqui. E parece que ele é melhor que o Ibovespa também, hein? O IAFD fechou aí a semana valendo 308,22. Então ele teve uma alta expressiva aí na semana. Ele abriu aí a semana com 305, fechou em 308 pontos, né? Ganhando aí do índice Bovespa na semana, uma maravilha, que é o índice aqui que vai se aproximar mais da carteira dos investidores de longo prazo do que o Ibovespa. É um novo índice aí, o IAFD, e também tem o ETF, o AUVP11. Né? Então todos vocês têm que pesquisar aí AUVP11 no Google, porque daí ele cadastra aí e vai ficar mais fácil pra gente. O IFIX fechou a semana com 3.462 pontos, com 0,76% de alta. O S&P 500 com 3,06% de alta. Nasdaq 3,99% de alta, dólar 1,05% de queda, Bitcoin 6,04% de alta na semana e o Ether, moeda da rede Ethereum, fechou a semana com 8,83% de alta. A gente teve uma semana aí de altos e baixos na bolsa de valores, principalmente com a guerra do Irã, os acordos comerciais do Trump e os nossos problemas internos mexendo e muito com o mercado. A gente vai falar de tudo isso, mas a gente já começa aqui com o nosso Brasilzão, porque tem notícia aí da inflação. Subiu 0,26% na prévia de junho, mas está em 5,27% no ano. E os preços da energia e do café continuam sendo os maiores vilões do IPCA. Só no café a gente está falando de uma alta de 2,86% no mês e de incríveis 81% no último ano. Rendeu mais que o Bitcoin. O foda é que a inflação costuma ser sentida muito mais por quem é mais pobre no consumo aí diretamente. O café é um reflexo disso. E o problema é que se a inflação fica muito acima da meta de 3% ao ano, como é o caso agora, o Banco Central ficou obrigado a manter os juros mais altos. Inclusive, o Copom soltou uma ata aí da reunião da semana passada que tinha subido a Selic para 15% ao ano. E deixou claro que não tem patamar para cair por agora. O curioso é que dessa vez sobrou para o ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, que o Haddad falou que é o verdadeiro culpado pela Selic. E o cara já saiu em janeiro, né? Não tem muito mais do que ele fazer esse tipo de acusação. A parte boa é que o desemprego continua caindo. Foi a 6,2% em maio. E se isso é ruim, pensando só na inflação, a gente também teve alguns dados que compensam esse lado mais forte do mercado de trabalho. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, caiu mais que o esperado em junho e ficou abaixo dos 5%. As concessões de empréstimos diminuíram no Brasil, o que pode enfraquecer o consumo. E o índice de confiança do setor de serviços também caiu, com o maior pessimismo do mercado em relação à economia brasileira. Então, se de um lado a economia segue gerando emprego, mas desacelerando na indústria, no comércio e nos serviços, de outro lado a gente tem o governo batendo de frente com o Congresso por causa dos gastos públicos e do risco fiscal. O Lula e o Haddad tiveram mais uma derrota nessa semana, com a Câmara dos Deputados derrubando o decreto do IOF, que significa uma perda de 10 bilhões de reais para o governo só agora em 2025. Perda é maneira de dizer, né? Porque nem era para o Haddad estar contando com esse dinheiro. O fato é que o Lula vai ter que inventar outro jeito para arrecadar mais. E olha que a gente está falando de um governo que cria um imposto novo a cada 37 dias. E a arrecadação acabou de bater mais um recorde, com 230 bilhões só em maio e 1,2 trilhão desde o início do ano. E aí, o Haddad finalmente entendeu que, em vez de criar imposto, o governo precisa cortar gastos para não quebrar a economia? Não. Ele falou de novo que a solução é cobrar ainda mais impostos da turma que mora na cobertura, os mais ricos aí, para fazer o ajuste fiscal. E o problema é que o governo está muito fragilizado no Congresso. Pode perder apoio até do pessoal do MDB, que está muito mais centrão e vai ficando cada vez mais difícil para o Haddad aprovar um aumento dos impostos. E sem o IOF, a situação fiscal vai ficar mais perigosa ainda em 2026, que inclusive a gente não pode esquecer, é um ano eleitoral, onde dificilmente os deputados estão interessados em passar mais impostos. Então o Lula está numa situação meio complicada. Ele não quer cortar os gastos, porque isso afetaria os programas sociais, como o próprio Banco Mundial acabou de propor que ele faça, e ao mesmo tempo o Lula quer gastar ainda mais para tentar recuperar a popularidade, porque a cada pesquisa que sai, a desaprovação do governo só aumenta, como a gente viu agora nessa última, divulgada pela Paraná Pesquisas. Então, de um lado, o Lula precisa agradar mais os deputados e senadores, ele liberou mais de R$1 bilhão em emendas parlamentares nessa semana, e de outro lado, ele continua com aquele discurso dos ricos
ricos contra pobres e tá distribuindo dinheiro pra conta de luz, pra conta do gás e até pra comprar casa, como ele fez nessa semana numa favela de São Paulo. Inclusive, ele criticou o Tarcísio de Freitas por não ter ido nesse evento e, como resposta, o governador disse que estava ocupado trabalhando. O governo também tá querendo cobrar menos impostos dos carros mais baratos e dos que poluem menos. E isso foi suficiente para derrubar as ações da Localiza e da Movida, porque se essa proposta realmente vingar, ela pode causar uma desvalorização dos carros usados, né? Que a Localiza e a Movida são grandes vendedoras de usados. Agora, como você pode entender de verdade esse movimento de sobe e desce das ações? Porque toda hora tem uma nova notícia que acaba impactando os mercados e os investidores estão ficando meio sem saber o que fazer. Se você quiser saber o que fazer da maneira correta, o que eu vou te recomendar é você acessar aí auvp.com.br. A gente é a maior escola de investimento do Brasil. E não só, quem dá aula sou eu mesmo. Tem muita gente que vende curso aí e fala, tal, fulano, quem vai dar aula é outra pessoa, né? Chega lá, não é plantão de dúvidas com a pessoa. Se você quiser tirar suas dúvidas de investimento comigo mesmo, conversar comigo, assistir às aulas, que eu te recomendo é entrar na UVP, se matricula nessa turma que está começando por agora, que vai ser muito bacana. Lembrando que a UVP tem um compromisso histórico. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E quando a gente olha lá para fora, o cenário continua muito complicado, apesar da gente ter tido uma boa semana para as bolsas americanas, inclusive com o S&P 500 e o Nasdaq batendo a máxima histórica na sexta-feira. Muito disso é porque a inflação está caindo e ficando mais perto da meta de 2%, e o presidente do Banco Central americano disse que isso acaba compensando o cenário de uma economia ainda forte e o emprego em alta nos Estados Unidos. Muita gente voltou até a acreditar em 2 cortes de juros ainda nesse ano, até porque o PIB caiu um pouco no primeiro trimestre, teve a primeira contração em 2 anos, mas por enquanto o Federal Reserve está sendo mais cauteloso e disse que precisa esperar os efeitos das tarifas do Trump, que só vão ficar mais evidentes a partir de julho e agosto. O Trump ainda queria um banco central mais disposto a cortar os juros e por isso ele pode até antecipar a indicação do próximo presidente como forma de pressionar o Jerome Powell. Mesma coisa que está acontecendo aqui, está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos cada vez mais parecido com o Brasil naquilo que é ruim. E essa especulação fez o mercado reagir. O dólar caiu para o menor nível em 2 anos, porque a gente pode ter um corte mais rápido dos juros, o que torna a renda fixa americana menos atraente para investidores e a moeda menos confiável, porque a gente está vendo essa discussão toda. Outra coisa que causou muita volatilidade e teve um desfecho positivo para o mercado foi o acordo comercial dos Estados Unidos com a China, que finalmente saiu do papel. Na sexta-feira, a gente ainda não tinha muitos detalhes do acordo, só a informação de que o Trump ia derrubar várias medidas restritivas contra a China e que o governo chinês ia liberar o envio das chamadas terras raras para os Estados Unidos. Se quiser saber o que é terras raras, está aqui. É um vídeo que não tem visualização nenhuma, apesar da importância do tema. E o mercado também ficou mais aliviado com a trégua na guerra entre os Estados Unidos e o Irã depois do susto da semana passada, quando o Trump bombardeou instalações nucleares e disse que tinha destruído a capacidade do Irã de fazer uma bomba atômica, embora isso tenha sido contestado num relatório de uma agência do Pentágono. O Irã respondeu atacando bases americanas no Oriente Médio, mas depois os dois países concordaram com cessar-fogo e o Trump falou que o conflito foi completamente encerrado. Os dois lados, Israel e Irã, disseram que venceram a guerra, mas logo depois, Israel acusou o governo iraniano de ter violado o cessar-fogo e o Trump admitiu que o conflito pode recomeçar em breve. Tem um vídeo explicando esse conflito também. O resumo disso tudo para o petróleo, que é a commodity mais afetada pela guerra, foi uma verdadeira montanha-russa durante a semana e o preço acabou despencando aí para os $66 o barril, menos do que estava antes dos primeiros ataques de Israel a Teherã. Essa foi a maior queda semanal do petróleo Brent nos últimos 2 anos. É bom lembrar que a Petrobras continua com números saudáveis, gerando caixa e com uma boa chance de distribuir dividendos extraordinários, porque o governo está contando com esse dinheiro para ajudar a tapar o buraco das contas públicas. Então lá atrás aquilo que era questionável deixou de ser, porque agora eles precisam do dinheiro. E o que realmente importa para o Brasil nessa baguncinha toda é que o cenário ficou bem interessante para a nossa bolsa. O acordo tarifário com a China e a trégua na guerra tira muita pressão dos mercados e o dólar mais fraco também é bom para os países emergentes. E tudo isso tem feito entrar mais capital estrangeiro na nossa bolsa. Foram 4 bilhões de reais só em junho e 25 bilhões desde o início do ano. Se você quiser se tornar o meu aluno, auvp.com.br, vai ter acesso a todas as nossas ferramentas de análise, todos os indicadores. A gente tem também lista com ações muito legais ou com investimentos muito bacanas que a gente tem oferecido cada vez mais para os nossos alunos, né? Esse tipo de sacada que faz diferença na sua carteira. Então preencha o questionário aí. Você só vai pagar alguma coisa no questionário da UVP se você for aprovado. Não é aquele negócio que você clica no botão, paga, depois que a gente conversa, não. Eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te ensinar a fazer boas análises aí. Agora a gente vem aqui para as rapidinhas. E o que é uma rapidinha? Uma rapidinha
É aquilo que você faz depois de sair da B3, soltar um IPO de um ETF novo. Você vai lá pra Augusta. Que isso? Não é nada disso, não. Isso aí é imoralidade. Uma rapidinha. É uma notícia que não é nem relevante o suficiente ao ponto de ganhar um destaque aqui no programa, que é um programa nobre, horário nobre aqui, nem também irrelevante ao ponto de ficar fora. Pra você ter noção, o premier da China, Li Qiang, não confundir com Liu Kang, do Mortal Kombat, disse estar confiante de que o país vai crescer num ritmo relativamente rápido nos próximos trimestres. O governo chinês está apostando numa transição de modelo econômico com a ideia de mudar o foco da manufatura de produtos para consumo interno. Será que rola? A empresa de energia e biocombustíveis Raízen captou 4 bilhões de reais no mercado internacional. A TIM também vai reforçar o caixa com a emissão de 5 bilhões de reais em debêntures. Estão achando o dinheiro barato, né? Estranho. As ações da Gol tiveram uma semana forte de volatilidade depois da empresa fazer um aumento de capital que despejou quase 1 trilhão de novas ações preferenciais no mercado. O movimento faz parte da saída do processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, mas causou muita confusão nos investidores, o que fez a empresa chegar a valer mais de R$500 bilhão por causa da especulação com as novas ações vendidas em lotes de 1.000 unidades. Obviamente, as ações caíram 29,76%, fechando em R$118. E para fechar o programa, a gente traz aqui algumas notícias realmente relevantes. Aos 40 anos de idade, o jogador Cristiano Ronaldo, most recognized like Ronaldinho, renovou o contrato com o time saudita Al Nassr e vai ganhar mais 4 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Isso é lavagem de dinheiro. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 41% dos brasileiros não querem o Neymar de volta na seleção. Você quer o Neymar de volta na seleção? Não quero ele nem no Santos. Você quer o Neymar de volta na seleção? Não quero, não. Você não quer nem no Santos? Por quê? Eu sou santíssimo, só que ele tá sendo um cuzão com o Santos. Não tá dando valor pra casa dele, pra onde ele foi criado. Você acha isso? Eu acho. Isso, olha, o santista médio tá magoado com o Neymar. Ficou bom pra caralho. Que é isso? Pode vir pra Goiás. Trabalhador aqui é bem-vindo, a gente adora imigrante. Bacana demais que eu tô precisando de contratar gente. Tá cara a mão de obra aqui. Vamos lá, beijo! Pra vocês, até... Amanhã não vou trabalhar não.